Por outro lado, a doses menores de metal sódico seguiu-se elevação na marcação, exatamente como, em uma experiência de Brugman com ESP, quantidade relativamente pequena de álcool foi acompanhada de melhor marcação em ESP. Todavia, embora precisemos de mais confirmação antes de formular conclusões finais, a prova que temos dos efeitos das drogas em PC concorda com a dos trabalhos com ESP. Verificou-se igualmente que a hipnose afeta tanto a PC como o ESP por enquanto. Pouco mais podemos dizer a esse respeito, visto como estamos somente começando a examinar em sujeitos hipnotizados para PC. Até agora há mais problemas do que soluções com relação ao que a hipnose pode fazer para ESP. O trabalho recente de John Grella na Universidade de São Lourenço indica fortemente que a hipnose é capaz de influir apreciavelmente sobre a percentagem de sucessos nas realizações de ESP. Grella verificou que os sujeitos acertavam melhor quando lhes davam sugestões hipnóticas positivas, estimulantes e menos quando sugestionava negativa e desanimadoramente no estado hipnótico. As diferenças não são importantes, mas o total é. As primeiras experiências com ESP hipnose nas décadas de 80 e 90, conforme realizada na maior parte por cientistas europeus, eram muito mais impressionantes, mas não tão bem controladas. Não era possível determinar até que ponto a hipnose era responsável pelos resultados. Até hoje somente se realizou um estudo sobre o efeito da sugestão hipnótica sobre a PC. No laboratório de Duke, hipnotizamos os sujeitos, dizendo-lhes que deviam ter grande confiança na própria aptidão. Deu-se-lhes forte sugestão no sentido de que haviam de interessar-se profundamente pelo trabalho e concentrar-se atentamente sobre a face do dado que desejavam ver aparecer quando se soltasse mecanicamente para ir cair na mesa almofadada. Contudo, os resultados dessa sugestão foram exatamente contrários ao que antecipáramos. A percentagem de sucessos caiu abaixo da probabilidade. Assim sendo, resolvemos tentar rehipnotizar, empregando tipo diferente de sugestão. 2 sujeitos ainda estavam disponíveis quando se juntou a sugestão suplementar. Nessa hipnose, dissemos aos sujeitos que ficassem despreocupados e não tentassem especialmente concentrar-se, considerando a experiência como brincadeira ou divertimento. Quando submetemos a outra série de experiências, depois da rehipnose, acertaram acima do nível anterior. Parece seguro concluir somente que a hipnose é capaz de exercer algum efeito sobre ESP e PC, tal ponto a que podemos chegar. Entretanto, está bastante longe para indicar outra semelhança entre as duas aptidões. Talvez seja mais significativo que não é possível trazer qualquer uma delas sob controle tão prontamente como as funções motoras ou sensoriais. E possível tornar o hipnotizado funcionalmente cego ou provocar-lhe alucinações de imagens, ou ainda torná-lo paralítico ou fazê-lo mover-se sem autocontrole. Constitui mais um motivo de semelhança, talvez excepcional, ser possível ter um só controle limitado nos casos de ESP e PC. ESP e PC também produzem efeitos semelhantes de posição. A posição da experiência no exame faz grande diferença na percentagem de sucessos nos 2 tipos de experiências. É importante até mesmo a posição do exame no grupo de vários exames, ou no registro como um todo. Por exemplo, provavelmente as primeiras experiências no exame acusam as percentagens mais elevadas de sucesso, enquanto as experiências na parte média do exame aproximam-se muito mais da probabilidade. Sob certas condições a percentagem de sucessos tem possibilidades de melhorar quando se vai chegando ao fim do exame. Desse modo, a curva que representa a percentagem de sucessos para o exame total afetaria a forma de um O, com o braço que corresponde ao início mais elevado do que o do fim. Encontrou-se pela primeira vez esta curva em forma de U para a percentagem de sucessos no trabalho de ESP, associada à técnica de DT descrita anteriormente.
Diversos investigadores acharam estas curvas em forma de U para o registro de DT, quando faziam o diagrama da percentagem de sucessos para as 25 experiências em um exame. Achamos mesmo mais tarde que, decompondo o exame em 5 segmentos, se manifestava a tendência para a formação de pequenas curvas em U para cada um deles, em cada exame, enquanto ao mesmo tempo o exame em conjunto formava uma curva em U maior. Não foi possível encontrar nos registros de PC analisados até agora resultado que se aproximasse do tipo DT de experiência, mas estamos de posse de algumas séries em que o mesmo sujeito realizou muitas centenas de exames, ficando tão familiarizado com todo o processo que se desenvolveu um tipo de hábito. Este indivíduo geralmente começava com percentagem elevada, baixava no meio do exame e terminava com a ligeira elevação nas últimas experiências. Conforme disse, nota-se uma tendência geral para a primeira parte do exame marcar maior número de sucesso do que a parte final. Encontrou-se este declínio no número de sucessos em muitas séries de ESP, mas é especialmente característica dos registros de PC. Somente durante os últimos anos começou-se a submeter a intenso estudo esse efeito de posição, e decorrerão muitos anos antes que seja possível analisar os dados disponíveis para descobrir até que ponto os registros de ESP e PC são suscetíveis de comparação. Todavia, já dispomos de informações suficientes para revelar que a distribuição dos acertos na folha de registro em ambas as experiências obedece a padrões legítimos. Tornam-se bastante notáveis quando se verifica aparecerem em uma série de pesquisas realizadas muitas vezes por experimentadores diferentes sob condições também diferentes. A mesma tendência a padrões legítimos de sucesso conforme a posição parece prevalecer nos tipos de experiência. Via de regra, os vários efeitos de posição, curvas U, declínios verticais no exame, bem como outros que descreveremos mais tarde, todos demonstram fortemente tratar-se de dois processos semelhantes. Essa semelhança é tanto mais notável quando se considera que as próprias experiências são distintamente diferentes em caráter, uma devendo medir efeitos de percepção e outros efeitos cinéticos. Os aspectos peculiares convêm mais à identificação do que os comuns. Notam-se dois efeitos raros em relação a ESP que, visto ocorrerem de maneira comparável com PC, contribuem muito para indicar que os dois fenômenos, ESP e PC, são muito intimamente parecidos sob certo aspecto fundamental. Primeiramente, quero referir-me à tendência de alguns sujeitos para rejeitar o alvo, acertando sistematicamente abaixo da probabilidade sob certas condições, e, em segundo lugar, ao efeito denominado deslocamento, tendência a acertar o alvo adjacente ao que se visa. No trabalho de ESP, os desvios negativos importantes ocorreram, em regra, sob condições que eram particularmente decepcionantes. Em um destes casos, as cartas a identificar estavam encerradas em envelopes opacos fechados, não havendo qualquer possibilidade de verificação do sucesso durante período relativamente longo à frente. No trabalho de PC, os maiores desvios negativos ocorreram com os sujeitos que trabalhavam sob condições desfavoráveis, seja circunstância inibidora como a escuridão, que fazia demorar a experiência, seja a existência de graves dúvidas quanto à ocorrência de PC. O deslocamento em experiências de ESP tornou-se fenômeno bem estabelecido, muito embora não seja bastante comum. Discutimos esse efeito juntamente com o trabalho de precognição de Oteley Carrington e o de Soule e Goldney. Não era possível ocorresse em PC pela mesma forma, devido à diferença de técnicas, mas observou-se efeito comparável. Conforme mencionei anteriormente, quando um sujeito tomou parte em uma experiência de dados com alta contagem, e mudou-se o alvo para a combinação baixa dos dados, parece manifestar-se uma tendência no sentido de aparecer contagem neutra de 7 em grau impressionante. Assim se deu em certo número de experiências,
parecendo efeito fidedigno. Neste caso, dá-se o deslocamento do alvo em mira para combinações que são mentalmente adjacentes, mas não fisicamente. Assim também o efeito de retardamento, há pouco introduzido por Pratt e Woodruff como explicação possível dos dados que obtiveram, constitui uma espécie de deslocamento em PC. Indicam que, quando um sujeito esteve lançando os dados para certa face particular como alvo, passa a lançá-los para a nova face e pode conseguir maior número de sucessos para o antigo alvo do que para o novo. Se assim acontecer, será provavelmente devido ao efeito de retardamento do alvo anterior. Observa-se uma característica comum de mudança de alvo tanto em ESP como em PC que atrai atenção quando se buscam aspectos para a identificação. Em ESP como em PC nota-se a tendência sob certas condições, não só de evitar o alvo, mas às vezes de fixar-se no alvo mais próximo de certa maneira ao que se visava. O caráter caprichoso, instável e imprevisível tanto de ESP como de PC apresenta a semelhança que qualquer experimentador reconhece imediatamente. Tal característica aplica-se melhor a uma e outra aptidão mais do que a qualquer outro processo mental. Quanto mais se examina a relação entre ESP e PC, mais íntima se nos afigura. Na realidade, a maneira mais plausível de encarar a PC seria representá-la como dependendo de ESP se supusermos que o espírito do sujeito influi de certo modo sobre o rolamento do dado sobre ele operando em algum ponto do espaço e do tempo. ESP fará necessariamente parte do processo de PC. Este argumento parece de tal maneira decisivo que, se houvesse descoberto o PC sem se dispor de qualquer conhecimento anterior de ESP, ter-se-ia de supor imediatamente este último, para que aquele se tornasse compreensível. ESP faz necessariamente parte do processo de PC. Este argumento pareceria tão decisivo que, se houvesse descoberto o PC sem qualquer conhecimento anterior de ESP, ter-se-ia imediatamente de supor por este último, a fim de que aquele se tornasse inteligível. O raciocínio é simples. Quando o sujeito influi sobre os dados, tende a acompanhá-los de certa maneira inteligente, a fim de exercer qualquer ação causativa responsável pelos resultados. Naturalmente, terá de fazê-lo atuando no ponto certo do espaço e no momento certo do tempo. A ação mental essencial sobre o cubo em movimento realiza-se em algum ponto no respectivo curso antes que entre em repouso. E mesmo que o sujeito tentasse concentrar-se visualmente sobre os dados, o movimento é invariavelmente por demais rápido para que se possa adquirir o conhecimento necessário por esse modo. A vista não é bastante rápida, o tempo de reação é demasiado lento e, de tal maneira, tem-se de excluir o possível papel da percepção sensorial. Em parte alguma será mais bem excluído do que nos saltos rápidos e violentos dos dados sacudidos nas longas caixas de tela de arame da máquina de lançamento nas experiências. Entretanto, tem-se de supor a existência de algum conhecimento orientador do dado ao sofrer a influência da ação mental do sujeito. Nessas condições, tem-se de obter a percepção por maneira exterior aos sentimentos. Portanto, ESP faz essencialmente parte de PC. Todavia, essa relação também vale no sentido oposto, conforme vimos anteriormente. No raciocínio originário, que nos fez racionalmente passar da causação da clarividência para PC, a explicação do próprio ESP supõe a necessidade de certo efeito físico exercido sobre o objeto, ou sobre qualquer sistema físico intermediário, quando se percebeu o objeto. Resulta agora das experiências de PC que certa ação psicofísica delicada pode ter lugar e às vezes tem mesmo lugar em certo instante e em certo lugar no movimento dos dados. Desse modo, as experiências de PC corroboram um raciocínio que se origina no extremo da relação de ESP e este PC, portanto, representam ação que é, ao mesmo tempo, cognitiva e cinética. PC implica em ESP e este naquela. O ciclo lógico em apoio,
amplamente abraçado pela extensa sucessão de dados experimentais independentes, reunidos para cada um dos dois fenômenos, perfaz o quadro real da relação PC-ESP em conjunto bem unificado. Cada fenômeno resulta do outro e ele conduz. Cada um recebe apoio confirmador do trabalho que estabeleceu o outro. A investigação de ESP a PC, e vice-versa, percorreu um círculo completo. ESP e PC formam uma espécie de unidade. Provavelmente, são manifestações diferentes da mesma reação fundamental, um processo ESP-PC. À luz do conhecimento que temos, é mais simples considerar os dois fenômenos como os pontos terminais de uma reação psicológica única, uma de percepção e outra cinética. Cada uma das experiências que revelaram essas aptidões aparentemente diferentes sem dúvida empresta ênfase a um aspecto, aquele que a experiência devia medir. Seria de esperar obscurecer-se uma extremidade da reação enquanto se demonstrava outra. Acabamos de dar o sétimo passo importante no caminho em direção ao objetivo principal. ESP e PC são relacionados tão intimamente e tão unificados lógica e experimentalmente, que agora podemos considerar ambas as ações recíprocas espírito-matéria como um único processo fundamental de dois sentidos. Quando esta ação recíproca nos proporciona conhecimento extrasensorial, chamamos-la ESP. Quando essa mesma ação recíproca realiza a mudança extramotor no ambiente, denominamos-la PC. Reforça grandemente o conhecimento mais recente quanto ao espírito poder sintetizá-lo por essa forma. Primeiramente, verificamos que a telepatia e a clarividência se reduziam a um único processo de ESP, capaz de transcender espaço e tempo. ESP, portanto, compreende precognição. Agora vemos relação recíproca bastante entre ESP e PC para reduzir esses fenômenos a um único processo fundamental sobreposto a essas duas manifestações. Ficamos, portanto, em muito melhores condições para investigar como o processo ESP-PC se ajusta ao esquema factual mais vasto do homem e seu mundo. Ultimamente, dois cientistas ingleses, os doutores Tolesio e Eisner, sugeriram que se designasse esses processos parapsicológicos fundamental, que inclui as atividades de ESP e de PC, pela letra grega psi. Servirá perfeitamente para substituir a palavra corrente psique, que é mais longa para psíquico. Daqui adiante, portanto, quando nos referirmos a processos psi ou fenômenos psi, ou simplesmente psi, estamos nos referindo ao processo inteiro ESP-PC. A questão seguinte consiste em saber qual o lugar que ocupa a psi na organização psíquica total do homem. Sabemos, agora, que constitui demonstravelmente uma parte do espírito humano. Mas que espécie de parte? Qual o lugar que ocupa no sistema da personalidade? Onde e como a psicologia colocará os fenômenos psi no esquema do conhecimento da natureza humana? Capítulo 9. Até onde vai a normalidade das funções psíquicas? Até o momento concentramos o nosso interesse em ESP e PC. Entretanto, não pretendemos propriamente adquirir conhecimentos a respeito dessas aptidões, como tais, mas sim quanto ao homem. Precisamos saber com que parte normal, representativa do espírito humano, está tratando quando estudamos essas estranhas aptidões. Temos de descobrir se nada mais são do que manifestações singulares, isoladas, atípicas que se encontram então só em raros indivíduos. Naturalmente, se tivermos de nos haver somente com aspectos fragmentários e esquisitos da personalidade, não podemos generalizar as nossas descobertas para incluir a totalidade dos homens. O problema gira em torno da questão da normalidade das aptidões da psi. Serão fenômenos normais o ESP e a PC? Esta pergunta não importa indagar se são naturais. Outrora, consideravam-se ocorrências dessa natureza como sobrenaturais, supondo-se implicar na participação de agentes sobrenaturais em lugar de naturais.
Não teremos de nos ocupar aqui dessa distinção. Mas, com o emprego dos termos normal e norma em condições de expressões científicas, caracterizaram-se manifestações semelhantes a ESP e IPC como anormais, sobrenaturais, extranormais, metanormais, paranormais e outras. Destinavam-se especialmente tais termos a significar não serem tais aptidões características da personalidade humana sob condições comuns, mas sim propriamente excepcionais. A maior parte dos prefixos relativos à normalidade dos fenômenos frisava também a ideia de parecerem as ocorrências em causas inexplicáveis por princípios ortodoxos. Aliás, é possível definir a parapsicologia bastante exatamente lançando mão das duas últimas sentenças. É o ramo da psicologia que trata dos fenômenos mentais e de comportamento que atualmente parece exigirem princípios ainda não aceitos. Tal definição torna evidente que a parapsicologia constitui uma linha de frente pioneira da própria psicologia, setor que se volta para pretensões mais hereges e problemas mais exóticos resultantes da natureza e das faculdades da personalidade. Tão logo qualquer problema estudado por parapsicólogos se torna convenientemente compreendido e aceito, suprime-se o prefixo para quando dele se trata. O mesmerismo proporciona excelente exemplo em confirmação. Era um dos principais problemas para a Sociedade de Pesquisa Psíquica em 1882, quando a psicologia o deixava de lado. Já em 1930, contudo, quando o laboratório de parapsicologia começou a funcionar em Duque, o hipnotismo, termo que veio substituir mesmerismo, tinha se separado da parapsicologia, sendo, portanto, considerado como projeto de pesquisa nos planos para as atividades do laboratório. O ponto a que chegaram PC e ESP no caminho para a compreensão geral reveste-se de importância com relação às discussões que virão em seguida. Não nos será possível aplicar as nossas descobertas à natureza total do homem se não houver certeza de ser a aptidão aceitável de entes humanos normais, harmonizando-se com o que conhecemos a respeito da personalidade. E possível esclarecer definitivamente uma questão como passo preliminar. Não estamos cogitando de anormalidades. Conforme dissemos em capítulos anteriores, verificou-se, nos primeiros anos de estudo, não serem a telepatia e a clarividência aptidões anormais no sentido geral da palavra, isto é, nada tinham a ver com moléstias mentais. Não se descobrira qualquer associação geral entre elas e os estados psicopáticos dos indivíduos examinados. Nos últimos anos procedeu-se a uma série de estudos experimentais a esse respeito em hospícios da América do Norte. Tais investigações confirmaram inteiramente a impressão anterior. Nada que indique sejam anormais a telepatia e a clarividência. Há o que se poderia denominar de síndrome de pseudotelepatia. Encontra-se às vezes entre indivíduos que experimentam a ilusão de perseguição por parte de alguém. Alguns pensam que os inimigos estão fazendo uso da telepatia para forçar sobre eles algum mal ou pensamentos destruidores. Estes infelizes supõem que os inimigos possuem tal capacidade telepática que não lhes será possível evitar a perseguição. Entretanto, a investigação não revelou nunca em qualquer caso que qualquer desses pacientes tenha aptidão telepática excepcional. Pelo menos se procedeu a 2 investigações e a inúmeras experiências não formais com pessoas que sofriam desilusão pseudotelepática, e em caso algum se mostraram capazes de alta contagem de sucessos. Infelizmente, os resultados dessas experiências raramente exercem qualquer influência no sentido de abalar aquela ideia do paciente. Seria errado deduzir daí que não se encontre ESP em hospícios. Tem-se citado provas de capacidade de ESP nas investigações prolongadas realizadas nessas instituições, embora em nenhum caso a pseudotelepatia figure em primeiro lugar nas listas. Ao contrário, pacientes acusando desordens de comportamento deram melhores resultados. Em grande parte,
A descoberta mais reveladora que se realizou nessas investigações dos doentes mentais foi acusar em contagens mais elevadas acima da média os quais se mostravam mais cooperadores no comportamento geral dentro do hospital. Uma paciente muito capaz, contudo sofria das faculdades mentais. A paciente do Dr. Ries, famosa embora anônima, sofria de crises nervosas. O que isto significa precisamente neste caso é difícil de dizer. Sabemos somente que essa moça estava em tratamento de hipertiroidismo. Antes da crise, acertara 18 vezes em 25 em 74 exames. Depois do tratamento que durou vários meses, realizou-se segunda série de experiências, mas a média conseguida manteve-se muito perto da probabilidade. Não é possível tirar qualquer conclusão de um caso único desse tipo quanto à possível ligação causal entre a crise nervosa e o número elevado de sucessos ou declínio subsequente. Ainda não há qualquer prova quanto à ligação entre a sanidade mental e a capacidade que se está investigando. Neste ponto pode inserir-se, de passagem, uma palavra quanto a ESP e subnormalidade. Pelas informações que possuímos atualmente, parece que quanto menos inteligente o sujeito, quanto menos provavelmente as experiências de ESP acusarão resultados positivos. Duas investigações realizadas em instituições de débeis mentais deram somente resultados equivalentes à probabilidade. Lançando mão de indivíduos de nível intelectual inteiramente diferente, o Dr. Humphrey encontrou, em um estudo a que procedeu de alunos de colégio em Arlington, Indiana, correlação significativa entre o grau de inteligência e o sucesso em ESP. A relação era positiva, os indivíduos que melhor se saíam em uma experiência eram também os que mais sobressaíam na outra. Devemos, entretanto, mencionar uma exceção interessante. É o caso de um rapaz sofrendo de hipotiroidismo, examinado por um psicólogo, Dr. Halley Game Drake, que então fazia parte do Wesleyan College, Geórgia. Concluiu ter o rapaz capacidade excepcional de ESP, embora se mostrasse bastante abaixo da inteligência normal. As condições experimentais de Drake não eram tão bem controladas como as de Ries, cujo paciente se encontrava a mais de um quarto de milha das cartas durante a experiência. O Dr. Drake teve de empregar a mãe do menino como emissor, conservando-a no cômodo em que ele próprio estava para fins de controle. Tinham trazido o menino ao Dr. Drake pela dificuldade que sentia em aprender as primeiras letras, descobrindo-se por acaso que lia muito melhor quando a genitora estava presente. De tal modo, veio a sugerir-se a experiência de telepatia. Contudo, quando o submeteram ao tratamento do hipotiroidismo, perdeu a capacidade de acertar repetidamente. Mas ainda aqui, seria imprudente generalizar de um só exemplo dessa natureza. Tanto o rapaz hipotiroídico como a menina hipertiroídica perdeu a capacidade de marcar muitos pontos depois de se submeterem a tratamento médico, indicando desse modo, superficialmente, certa conexão. Tratarão-nos, porém, de moléstias de caráter oposto. Provavelmente teriam perdido aquela faculdade de qualquer maneira. Inúmeros indivíduos têm declinado por maneira semelhante, depois de algum tempo, sem que tenham recebido cuidados médicos. E, sem dúvida, a maioria dos que foram mais bem-sucedidos nas experiências não sofreu de doenças da tireoide a ponto de chamar a atenção. Até este ponto, portanto, impõe-se duas conclusões. Primeira, não há motivo algum para nos voltarmos para indivíduos anormais a fim de descobrir capacidade notável de ESP, e, segunda, há todo motivo no sentido de não nos voltarmos para o subnormal. São de notar ainda mais dois outros aspectos nesta questão de normalidade. O primeiro implica em saber se a capacidade para ESP ou PC se distribui em geral entre as pessoas ou se somente indivíduos excepcionais a possuem. Este segundo aspecto entende com a maneira pela qual essa capacidade se ajusta à vida mental do indivíduo.
Liga-se bastante bem ao resto da personalidade para que se possa considerá-la normal. Ainda não sabemos bem qual o grau de generalidade das aptidões para psi, mas é possível indicar a tendência conforme a revelam os estudos feitos. Já mencionei que mesmo antes de 1930 os experimentadores começaram a utilizar indivíduos não escolhidos como sujeitos. Esta maneira de proceder se generalizou até que atualmente o experimentador médio, embora sempre atento ao talento especial, está disposto a receber de braços abertos quem quer que deseje tomar parte nas experiências. Não que todos os pacientes tenham potencialmente a mesma aptidão. Sem dúvida algumas não a revelam por igual. Defrontamo-nos com a extraordinária dificuldade de conseguir verdadeira medida da aptidão individual. Não é possível dizer que qualquer indivíduo possua aptidão para SP ou PC até o ponto em que seja capaz de demonstrá-la seguramente a pedido. O melhor paciente pode ser bem-sucedido em uma experiência e fracassar na seguinte, com o mesmo experimentador e nas mesmas condições. É tão só provavelmente favorável continue a sair-se bem quem bem se saiu no passado. Nem tampouco é possível dizer quem possui capacidade para ESP ou PC. Uma demonstração bem-sucedida pode depender das condições experimentais e até mesmo do próprio experimentador. Nem sempre um experimentador encontra bons pacientes de ESP na extremidade oposta. Prisci e Pegrel encontraram em um asilo de cegos cerca de 1/3 dos indivíduos experimentados capazes de marcar significativamente acima da probabilidade. Mais tarde, trabalhando com rapazes e moças em um orfanato, a senhorita Prisci encontrou aproximadamente a mesma percentagem. Esta é, naturalmente, relativa ao número de exames a certa percentagem de sucessos. A senhora Prisci pensa que a percentagem aumentaria se fosse possível realizar série mais longa de experiências. Tal teria naturalmente acontecido se conservasse a mesma percentagem. Mas se algum outro experimentador trabalhasse com os mesmos pacientes, poderia obter tão só resultados iguais à probabilidade. Na realidade, algo de parecido aconteceu. A senhorita Prisci e um co-experimentador começaram a trabalhar lado a lado em séries paralelas de experiências que realizaram no orfanato. Embora fizesse uso dos mesmos processos, o experimentador não conseguiu encontrar um único indivíduo capaz de alcançar percentagem significativa. Mas quando os dois combinaram os esforços, Miss Prisci proporcionando as relações com os sujeitos e o experimentador ocupando-se das precauções e do registro, a percentagem elevou-se aproximadamente àquela obtivera trabalhando sozinha. À vista destes achados, não ousamos simplesmente concluir venha provar algo se deixar de obter mais do que resultados iguais à probabilidade, seja em ISP, seja em PC, ou com relação a um indivíduo ou grupo. É mais do que provável seja devido à deficiência quanto à boa marcação à falta de certa condição essencial no indivíduo ou no ambiente da experiência na ocasião. Desde que as influências mais sutis parecem perturbar o funcionamento dessas aptidões, seria perigoso generalizar quanto à extensão da distribuição de ESP e PC em estado potencial. Mas acredito que muitos investigadores experimentados cada vez mais aceitem que, embora os indivíduos difiram grandemente nas respectivas potencialidades, a maioria, ou provavelmente todos possuem em certo grau algumas dessas aptidões parapsíquicas. Mais do que tudo, o sucesso em conseguir-se demonstração mensurável das aptidões depende da presença de atitudes favoráveis nos pacientes, bem como da disposição de condições favoráveis à experiência. Finalmente, serão ESP e PC para, extra, super ou metanormal? Ou fazem parte de equipamento padrão da personalidade individual? Tal pergunta equivale a indagar se psi está pronta para naturalizar-se. As leis que dão admissão à psicologia ortodoxa são bastante simples. A nova alegação tem somente de mostrar que obedece a certas leis já correntemente familiares. Por exemplo,
O hipnotismo, enquanto era o grande mistério mesmérico, não poderia ter sido admitido. Mas o hipnotismo como caso particular dos princípios já familiares de sugestão poderia ser geralmente aceito e agora o foi. A questão é que a sugestão já era o fenômeno conhecido em certo número de ramos da psicologia. Não quer dizer precisassem os psicólogos saber o que vem a ser a sugestão. Até hoje ainda não sabemos. Basta que um novo efeito revele alguns aspectos familiares para ser aceito. Vejamos, então, o que tem aspecto familiar em ESP e IPC. Precisamos encontrar aspectos que lembrem certo sentimento de aceitação, levando-nos a dizer, sim, é semelhante à memória. Ou então, um rato em labirinto produz exatamente uma curva destas. Ou ainda, há alguns anos, Freud indicou um tipo semelhante de pensamento. Somos capazes de especificar perfeitamente bem onde ESP e IPC não se ajustam e onde se ajustam. As nossas observações resultam de experiências reais destinadas a ajustar essas aptidões às situações normais. Quando em certas pesquisas as comparamos com os princípios da percepção sensorial São Paulo e comportamento motor, verificamos serem radicalmente diferentes. Estão em inteira discordância com estas funções psicofisiológicas, obedecem a leis distintamente diferentes. Por outro lado, quando comparamos SP e IPC com o menos psicológico dos processos mentais, as atividades mais puramente psíquicas, começamos a notar relação positiva íntima verdadeiramente notável. Conforme disse, o contraste mais nítido é entre SP e ESP. A maior parte do mistério quanto a ESP está nas diferenças que apresenta em relação a SP em nossa incapacidade de conceber a percepção como sendo nada mais que sensorial. O ESP não é limitado no espaço e no tempo, não é determinado por certas características físicas nem afetado por ângulos, barreiras e outras relações físicas. Em todos esses pontos é o posto de São Paulo. No caso de PC nota-se contraste semelhante. O conflito que confronta a PC é com a física que governa a reação neuromuscular conhecida. A própria PC, por igual a SP, harmoniza-se bem com as camadas superiores do espírito. Existem leis mentais familiares que se aplicam a ESP e a PC. Situam-se todas, porém, nas funções de níveis mais elevados: raciocínio, valores, imaginação e outras mais. As funções da psi assemelham-se mais aos processos mais remotos da operação das antenas físicas do indivíduo, órgãos receptores e executores, utilizados pelos processos sensoriais e motor. Revisão resumida de algumas das descobertas mais importantes mostrará a maneira pela qual ESP e IPC se ajustam ao andar superior da vida mental, e por esse modo indicarão quão normais são. O efeito das drogas nas experiências de ESP e IPC constituem bom exemplo. Os efeitos do narcótico e das drogas estimulantes a que nos referimos no último capítulo são comparáveis aos que se produzem em atividades mentais mais elevadas. Grandes doses de narcótico forçam a queda nas experiências de ESP praticamente ao nível da probabilidade. As drogas estimulantes opõem-se aos narcóticos, bem como a fadiga, fazendo subir por esse modo a percentagem de acertos. Tais são precisamente os efeitos que essas drogas exercem sobre os valores, juramentos e autocontrole do indivíduo. Por outro lado, as drogas não afetam quase tão rapidamente ou tão seriamente a eficiência das funções sensorimotoras. Na realidade, estes processos de nível mais baixo terão de ser operadores para que o indivíduo seja capaz de tomar parte nas experiências. Estamos, sem dúvida, lidando com operações delicadas. Teremos de levá-lo sempre em conta se quisermos que a comparação seja bastante rigorosa. Teremos de procurar semelhanças a ESP e IPC entre os processos igualmente difíceis de controlar, dependendo de espontaneidade e, em geral, de caráter incerto.
As funções do espírito mais originais e criativas, como humor, planejamento, invenções, solução de problemas e as diversas belas artes, são as que mais se prestam às comparações com ESP e IPC. Todos os caprichos de ESP e IPC encontram contrapartida nas belas artes, no reino das musas. Depois de ter comparado apontamentos durante muitos anos com artistas de campos diversos, inclinar-me-ia a dizer que as condições mais favoráveis para ESP e IPC são idênticas às que exigem os trabalhos mais delicadamente originais e criativos das artes. Existem inúmeras outras experiências que dizem respeito especificamente à questão da normalidade das capacidades de psi. Há alguns anos o Dr. Stuart pediu aos pacientes que tomavam parte em experiências de ESP que acompanhassem as pancadas de um metrônomo quando dessem as respostas. Variou-se o compasso do metrônomo para diferentes exames. Em alguns, fazia-se o metrônomo marcar o tempo conforme mais agradava ao paciente. Noutros fazia-se o aparelho bater maior ou menor número de pancadas do que da primeira vez. Uma vez completa a série de experiências, verificou-se que o único compasso em que se obteve prova de ESP foi o preferido pelo paciente. Quando a marcação impelia demasiado depressa ou retardava, algo lhe inibia a capacidade de ESP, provavelmente adquiria maior consciência do compasso ou de certo modo ficava irritado consciente ou subconscientemente. O ESP sofria, como poderia ter sofrido atividade artística sutil quando acelerada ou retardada. Todos sabem como é importante a atitude em qualquer realização delicada. Um exame dos escritos de parapsicologia revelaria muitos comentários, salientando o papel da atitude quando se examinam pacientes para aptidões de psi. A senhora Rini observou, ao relatar experiências de ESP com crianças, que parecia saírem-se melhor quando se encontravam em meio de brincadeiras livres, barulhentas, em alegria generalizada. Mais tarde, a senhorita Price realizou uma experiência que proporcionava 3 condições experimentais, invocando atitudes diversas. Em uma, a criança trabalha sozinha com a experimentadora. Na segunda, 2 crianças trabalhavam juntas mas não sabiam as marcações respectivas, e na terceira as 2 crianças competiam entre si de maneira inteiramente amistosa. Conseguiram-se as marcações mais elevadas na terceira modalidade. Foram realmente significativas. A melhor marcação seguinte foi quando as crianças trabalharam separadamente. A menor percentagem ocorreu quando trabalharam sem saber as respectivas marcações. Conforme seria de esperar, esta última situação seria a que menos interessava as crianças. Não ficava satisfeita a curiosidade natural de saber quantas vezes acertavam. Era provavelmente decepcionante a falta de liberdade para falar dos respectivos sucessos. Já me referi às experiências da senhorita Price com pacientes mentais. Introduziram também o efeito de atitudes diferentes. Foi notável ter verificado que os sujeitos mais cooperadores forneciam os resultados mais elevados. A cooperação a que nos referimos aqui é a classificação fornecida pelo guarda, a qual não se baseava na participação nas experiências. Os pacientes cooperadores marcaram mais de 2 vezes mais acertos acima da probabilidade do que os classificados como irritáveis, enquanto os apáticos ocupavam posição média em relação aos outros 2 grupos. Descreveu-se igualmente terceira experiência da senhorita Price quanto à atitude. Trata-se da pesquisa em que conseguiu elevada marcação em experiências de ESP sob condições que somente proporcionaram a outro experimentador marcação igual à probabilidade. É também interessante notar que a experiência deu ocasião para comparar as relações afetuosas, sem pretensão, mais pessoais com os pacientes por parte da senhorita Price com o tratamento mais formal, mais real, a maneira de negócio, do outro experimentador. Uma das regras da senhorita Price era não começar a experiência antes que sentisse ter afastado qualquer acanhamento inicial.
estabelecendo no paciente um sentimento de bem-estar e interesse normal para ver o que ele próprio seria capaz de realizar na experiência. Poder-se-ia perfeitamente recomendar essa introdução para qualquer tipo de experiência ou exame mental, sendo de especial importância no trato com crianças, conforme acontecia com a senhorita Price. A senhorita Price realizou ainda mais uma experiência com atitudes para verificação de PC. Já me referi também a este trabalho, dizendo como a senhorita Price tentou distrair o Woodruff e abalar-lhe a confiança, enquanto ele tentava influir sobre a queda de dados na caixa rotativa de arame. Foi importante verificar que, embora Woodruff tivesse número significativo de acertos quando sua atitude não sofria qualquer perturbação, a influência distraidora dos gracejos da senhorita Price fez declinar a marcação a um ponto abaixo da probabilidade. Não são absolutamente de surpreender estes efeitos de atitude sobre ESP e IPC. Em cada caso que aconteceu, a marcação nas experiências de ESP e IPC estava perfeitamente de acordo com o que seria de esperar se estivessem em jogo as aptidões mentais mais elevadas. As 4 experiências revelam um íntimo parentesco de ESP e IPC com os processos familiares do nível mais elevado da vida mental. Logo que ultrapassamos as funções sensorimotoras, desaparece a estranheza das capacidades de psi. Pode quem pensa que pode é outra regra comum de comportamento que se reflete no trabalho de ESP. Provavelmente, nenhum outro trabalho em parapsicologia demonstrou mais concludentemente a importância da atitude do que o realizado pela doutora Gertrude Schmeidler, psicóloga do Colégio da cidade de Nova York, com os estudos de carneiro e cabrito. O carneiro é o paciente que, antes de começar a experiência, revela, mediante um questionário, atitude mais ou menos favorável em relação a ESP. Aceitam pelo menos a possibilidade da ocorrência de ESP. O cabrito é o que a considera inteiramente impossível. Em 8 experiências, o carneiro marcou contagem expressivamente mais. As mais das vezes os últimos caíram abaixo da probabilidade nas respectivas médias. A Fig. 2 representa o desvio da probabilidade para o número médio de pontos alcançados pelos carneiros, os que acreditavam, e os cabritos, os que não acreditavam. Já descrevemos o emprego da hipnose em experiências de ESP e IPC. Embora muito se tenha ainda de aprender quanto à melhor maneira de combinar a hipnose com o exercício dessas aptidões, não pode haver dúvida alguma que a sugestão hipnótica afeta o resultado das experiências. E desde que a hipnose pode, conforme é bem conhecido, influir sobre a maior parte de outras aptidões normais, as experiências com sugestão contribuem ainda mais para pôr de acordo ESP e IPC com relações familiares. Esperamos que o aborrecimento e a frustração nos afetem prejudicialmente as faculdades mentais mais elevadas. Tais estados mentais evidentemente não auxiliam as aptidões psi. Quando Woodruff, trabalhando sob o Dr. Murphy no colégio da cidade de Nova York, experimentou pacientes encerrados em uma pequena câmara de pressão utilizada em pesquisas de aviação, verificou que ficavam aborrecidos com as longas horas de prisão e monotonia, mas que acertavam realmente abaixo da média provável esperada. De fato, declinaram tão sistematicamente que o desvio negativo se tornou significativo. Já me referi às experiências em Duke, nas quais fizemos uso de cartas SP fechadas em envelopes opacos. Se o sujeito sabia que decorreria longo prazo para que conhecesse o número de acertos, passava a acertar significativamente abaixo da probabilidade. Essa experiência pode conduzir a resultado contraproducente se o paciente estiver ansioso para saber como se está saindo. Os que tomavam conhecimento dos acertos dentro de alguns minutos acertavam seguramente acima da probabilidade. Desse modo, o aborrecimento e a frustração parecem levarem a ESP a funcionar às avessas. Tal reação é comum tanto ao psicólogo como ao leigo. É de esperar seja comum a reação negativa sob frustração.
Seria então de esperar que novidades e compensações elevassem a percentagem de acertos em ESP e IPC. Foi exatamente o que aconteceu. Pratt e Woodruff compararam um certo número de tamanhos diferentes de símbolos de cartas em algumas experiências de ESP. Quando analisaram os dados, verificaram que o tamanho real não tinha importância, mas cada vez que se introduzia outro tamanho, a marcação se elevava durante algum tempo, vindo depois a declinar novamente. A simples novidade, só por si, revelava-se fator importante em repetição monótona, continuada por muito tempo do processo essencialmente o mesmo. Qualquer mudança, por menor que fosse, era bem-vinda, exercendo efeito animador por igual sobre o interesse do paciente e do experimentador. Tem exatamente a mesma importância as recompensas. Quando Woodruff e George introduziram no colégio Tarkio até mesmo pequenos prêmios, intrinsecamente sem importância, o prêmio era uma entrada de cinema, observaram que a marcação logo se elevava. A oferta de prêmios parecia por si mesma cercar a experiência de atmosfera de interesse intensificado, possivelmente competição intensificada, visto como a omissão do prêmio em semanas alternadas não causava qualquer diferença. No laboratório de Duke verificamos o mesmo efeito motivado pela recompensa. Quando introduzimos prêmios, todo o trabalho realizado na sessão respectiva exibia melhor nível médio de acertos, mesmo quando somente metade dos exames devia ser recompensada. Os exames sem qualquer compensação eram muito mais elevados na contagem de acertos em tais ocasiões do que nas sessões em que não se dava qualquer compensação. Parece que o efeito divertido de ter a possibilidade de ganhar um objeto qualquer conduz só por seu sucesso. Há pessoas que reagem muito favoravelmente a desafio folgazão. Esta observação é tão conspicuamente verdadeira em experiências de parapsicologia como em outras situações muito mais comuns. Em certa ocasião, um dos meus colegas estava tomando parte em experiências de PC, sendo o Woodruff experimentador, fazendo uso de 2 dados lançados pela caixa de anel mencionada a motor. O alvo era 712, número máximo de acertos que se podiam conseguir em cada exame. O sujeito estava se saindo só moderadamente bem, com a média abaixo de 3 acertos, sendo a probabilidade de 2. Pouco antes de um exame, contudo, o Woodruff ofereceu-lhe de brincadeira uma garrafa de cerveja se ele marcasse 10. Esse tipo de compensação não era comum na prática do laboratório. O paciente aceitou o desafio com o mesmo espírito, e o exame produziu a contagem de 9. Única marcação tão elevada até então conseguida com o alvo de 7. Um 9 ou melhor só se poderia esperar por acaso uma vez em 1 milhão. No volume Novas Fronteiras do Espírito relatei a perfeita marcação de Pierce de 25 em um baralho de cartas SP. Desafiavam-nos zombeteiramente antes de cada experiência com uma aposta sobre a impossibilidade de acertar na próxima carta. Era evidente, enquanto o exame estava prosseguindo, que Pierce estava sendo instigado a alto nível de intensidade. A aposta era simplesmente meio conveniente de obrigá-lo a lançar-se à experiência sob a própria motivação espontânea. Vez por outra atua como magia em experiências de ESP e IPC, mas naturalmente exige grau considerável de espontaneidade. Não dá resultado se tornar habitual. O caso de Lilian é outro exemplo semelhante. Tinha somente 9 anos, fazendo parte de um grupo de crianças do Oriente Refúgio em Durham, examinadas pela senhorita Pegram com relação à aptidão de ESP. A experimentadora prometeu recompensá-la com 50 centavos se o número de acertos fosse 25, não supondo seriamente que tivesse de dá-los. Doces como prêmio corresponderiam a contagens mais baixas. Lilian, menina séria, estava resolvida a alcançar contagem perfeita para ganhar o $0,5. Pensou bastante no assunto para declarar qual a sua intenção à senhorita Pegram em uma carta que escreveu depois de uma das sessões. Alguns dias depois, quando chegou a ocasião da sessão em que ia tomar parte, disse: "Não fale nada, vou fazer uma tentativa."
Voltou as costas para a experimentadora e ficou por um momento com os olhos fechados. Quando se voltou para submeter-se à experiência, movia os lábios como se estivesse falando para si mesmo. Ao lhe perguntarem o que estava dizendo, respondeu: durante todo o tempo estava fazendo votos para ganhar os 25. E ganhou mesmo. É evidente que no caso de Lilian temos o exemplo de uma atitude elevada a alto nível, concentrando-se na conquista da recompensa. Na contagem seguinte, Lilian conseguiu média pouco acima da probabilidade, embora sob as mesmas condições de experiência. Contam-se outros exemplos semelhantes. Um estudante da Universidade de Geórgia, que mais tarde se tornou assistente no laboratório de Duke, William Russell, referiu contagem perfeita que um rapaz de 16 anos conseguiu mediante o desafio de caçoada. Tais resultados, repito, estão de acordo com o que chamamos normal. Todos têm certo aspecto comum, acham-se na direção que seria de esperar. Não queremos dizer com isso que os entendemos. Os próprios processos a que estamos comparando essas aptidões especiais estão, em si mesmas, cheios de mistérios. O critério da ortodoxia não é a compreensão, mas a semelhança ao que está aceito. Revelam-se cada vez mais os sinais da normalidade nos fenômenos psi, sendo que um dos mais normais dentre eles é a saliência. A palavra significa a tendência das extremidades de uma coluna ou sequência de experiências a salientar-se na percentagem de acertos. Conseguiu-se maior número de sucessos no começo e no fim do exame de Down-Trogle-DT do que no meio. Ao desenharmos um diagrama de distribuição dos acertos, encontramos uma curva em forma de U, elevada nos dois extremos do exame. A mesma curva aparece em tipos mais comuns de realização cognitiva. Tome-se, por exemplo, a função comparável de aprender a repetir sílabas sem sentido. Manda aos seus pacientes decorar 25 sílabas exibidas em sequência regular. Aí também um maior sucesso se manifesta no começo e no fim, tendo a curva a forma de U mesmo quando se põe um ratinho branco a aprender longa série de voltas em um labirinto. É provável que aprenda as dos extremos melhor do que as do meio. Há muito mais a dizer quanto à saliência. As extremidades de fileiras ou sequências têm a tendência de salientar-se como circunstância comum na vida cotidiana. A criança que decora uma poesia aprende mais facilmente as primeiras e últimas estrofes, ou o indivíduo que soma uma coluna ou executa qualquer trabalho em longa sequência de operações, provavelmente faz o melhor trabalho nas primeiras e, em seguida, nas últimas. E assim por diante. Os fenômenos de saliência são comuns na vida mental. Na psicologia ortodoxa são tão comuns que têm nomes próprios, efeitos primários e finais e gradiente contam-se entre os termos usados. Mas ainda há as pesquisas que mais contribuem para mostrar que psi é normal. Estes estudos são ainda muito recentes e pouco conhecidos fora dos laboratórios. Certo número de pesquisadores estão atacando ativamente nos dias de hoje, contando-se entre eles os doutores Schmeidler, Stuart e Humphrey. Essas pesquisas têm por objetivo geral descobrir os estados e as características que afetam as realizações da psi. A maneira de atacar consiste em lançar mão das técnicas da psicologia clínica a fim de descobrir características mentais, tanto passageiras como permanentes, associadas a ESP em ação. Evidentemente, quanto maior o número de ligações que se encontra, tanto mais se poderá ver o processo psi integrado com a vida mental mais comum do indivíduo. Coube a Dr. Humphrey dar o primeiro grande passo nesse novo desenvolvimento, quando descobriu ser possível separar os pacientes de ESP de alta e baixa contagem examinando desenhos de experiências por eles realizados. Classificou os desenhos por um sistema imaginado pela doutora Paula Elkish destinado a verificar o grau de ajustamento individual. A Dr. Humphrey utilizava desenhos que o Dr. Stuart conseguia em resposta nas experiências de ESP e classificou-os pelas características de expansão e compressão.
Os sujeitos que fizeram os desenhos mais expansivos conseguiram média mais elevada em experiências de clarividência do que os compressivos. Era significativa a diferença entre os dois grupos. Mas observava-se inversão sistemática no trabalho de GESP, isto é, nas experiências que admitiam tanto a telepatia quanto a clarividência, apesar de se considerarem os sujeitos como experiências de telepatia.